hoje vamos receber aqui no estúdio o nosso querido professor Marcos Garcia, pedagogo, professor, escritor, mentor e muito mais. Bom dia, professor Marcos. Bom dia, Juliana Sartori, tudo bem? Tudo bem, como que o senhor está? Eu estou enxugando ainda da chuva de ontem. Tivemos quase 18 horas ininterruptas de chuva em Curitiba. Sim. Eu cheguei de madrugada, vindo de Campinas, e a gente teve um susto no pouso. É mesmo? Muita manifestação atmosférica geral, né? Muito forte, então a gente teve turbulência, gente passou mal no avião, aquelas coisas. Nossa. Mas tudo certo, estamos aí. Um pouquinho de susto, então. Tranquilo. Então tá bom. Tranquilo. Que bom que pousou sem problema. De boa. Tá. Bem tranquilo. Tá certo. Professor Marcos, hoje a gente vai falar sobre a comunicação e as nossas emoções, é isso? Isso. Por que escolhemos esse tema para essa manhã? Deixa eu aproveitar e já convidar as pessoas para ficarem atentas e participarem aqui com a gente. Telefone 41-3221-6070 ou mande sua mensagem no nosso WhatsApp 419-8891-1060. Vamos lá então. Qual a razão desse tema de hoje? Quando a gente fala comunicação, a gente às vezes tem uma interpretação um pouco distorcida do processo da comunicação. E como estudioso da área da comunicação e também da inteligência emocional, eu procurei juntar as duas coisas para tentar dar uma visão para os nossos ouvintes e para os interessados em geral, de como que a nossa emoção gera influência diretamente na comunicação que nós fazemos, que nós mantemos. Uhum. Seja ela com nós mesmos, chamada comunicação intrapessoal, seja com as pessoas próximas, né, a interpessoal, seja com grandes grupos, né, numa roda de amigos, numa reunião, num bate-papo. Tá? E o entendimento de como é que se processa a emoção influenciando no caráter comunicacional, ela é, digamos, determinante para que nós saibamos da melhor maneira possível nos posicionarmos em sociedade, nos posicionarmos frente às dificuldades do dia a dia. Porque a gente observa que algumas pessoas não têm esse controle, estão meio que desequilibradas nesse aspecto, e deixam que as suas emoções atrapalhem a necessidade da comunicação. Ou a voz fica embargada, ou a pessoa fala rápido demais e atropela as palavras e não consegue se fazer entender. Ou ela fala baixo demais, ela fala, a gente fala para dentro, né? Ela não projeta a voz de forma tal que a outra pessoa escute, porque o princípio da comunicação oral é que ao emitir um som, o outro escute o som que você emitiu e a partir disso ele ouça. E ao ouvir ele interprete e faça a devolutiva, né? Chamada aí de retorno ou feedback. Então, quando a emoção ela atua modificando o que nós poderíamos determinar ou definir como normal na comunicação, a gente tem problemas. Tem problemas de compreensão, de entendimento. Isso pode gerar o mal entendimento, né? O mal entendido. Certo. A pessoa diz uma coisa que talvez ela até gostaria de dizer, mas ela diz aquilo embarcada numa emoção que distorce a mensagem. Certo. Às vezes eu estou um pouco triste por alguma coisa que me aconteceu. Aí minha voz acaba saindo mais baixa, o outro não me entende direito e eu acabo não comunicando aquilo que eu quero. Exatamente. Ou ao contrário, estou com raiva de alguma coisa. Aí parece que eu estou atacando a pessoa que eu estou conversando. Isso, ou da forma que você fala, né? Justamente isso. Você embarca realmente na sua mensagem a sua emoção. Quando essa emoção embarcada ali, de mãozinhas dadas, né, com a sua mensagem, ela chega ao outro, ela já revela. A pessoa está triste, ou a pessoa está eufórica, está alegre, ou a pessoa está realmente brava, está irada, e isso reflete diretamente. Em qualquer das situações, e é normal que isso aconteça dentro da nossa forma de olhar as relações humanas, é normal que aconteça, é necessário que você entenda a separação que se faz necessária ter de uma coisa e de outra coisa.
Então, se você não está muito bem, seja por que razão for, né, e você precisa se comunicar com o outro, há que se fazer um esforço mínimo para que pelo menos você se faça entender. Não que você tenha que reprimir a sua emoção, não é isso que eu estou dizendo. Sim. O que eu estou dizendo é que você precisa tê-la sob controle, permitindo a partir desse controle que a comunicação emitida, gerada, estabelecida, ela se faça eficiente e eficaz. Certo. Eficiente do ponto de vista que eu falo uma vez apenas e você entende o que eu falei. E eficaz porque ela atinge o objetivo, ela comunica de fato a ideia que eu quero comunicar. Certo. Então, dentro dessa questão toda, a gente tem alguns exemplos importantes para entender sobre como é que a emoção embarcada na comunicação, ela vai transformar a nossa forma de se relacionar. Né? E o primeiro exemplo, que é um clássico dos exemplos da comunicação com emoção, ele é muito bonito, né? E ele é chamado de poesia. Né? A poesia, o poema, né? Todas as formas de manifestações artísticas baseadas na palavra escrita, que depois é oralizada ou na forma da declamação de um poema, ou na forma de uma música, né? ou na forma de uma ode. Tá? Aos ouvintes que não são versados, a ode é uma canção, né? Geralmente monotônica, recitada como fala, porém acompanhada de um instrumento, geralmente um instrumento de cordas, parecido com violão ou com banjo. Então, a literatura, quando trabalhada nessa questão mais emocional da questão literato, da literatura, e ela se transforma em poema, em poesia, ela tem um objetivo: comunicar o quê? Uma emoção. Ou eu estou alegre, ou estou triste, ou estou eufórico. Sim. Tá? E aí, quando a gente alia, né, coloca ao lado dessa poesia uma melodia, nós temos o que conhecemos por música, tá? Que pode ser apenas a melodia, sem a letra, ou pode ser só a letra sem a melodia, ou pode ser ambas. Aí você junta a letra e a melodia, você tem a música cantada, interpretada por muitos intérpretes a longos séculos, a milênios, na verdade. Né? Então, o primeiro exemplo da comunicação embarcando a emoção é essa. Você transmitir uma emoção a partir desse formato, que é o formato musicado, musical ou poético. Certo. Tá? E nós temos exemplos maravilhosos, né, de poesia, que tocam o nosso íntimo, né? Sem dúvida. Despertando em nós aquelas emoções que estão ali, às vezes adormecidas. Às vezes uma emoção, você não está muito bem, né? Ou eu está no estado, não muito bem, mas você está no estado neutro. Aí você escuta uma música que te põe para cima, que te alegra. Assim como tem também aquela música que te põe para baixo. Né? Tem também a música da sofrência, né? Que só fala de histórias tristes que acabam entristecendo a pessoa que ouve. Certo. Mas, claro, a gente está falando aí de um processo muito racional, né? Quem faz a música está justamente pensando na emoção que vai transmitir na palavra e na melodia. Isso, né? a intencionalidade da comunicação. Exatamente. Mas, falando entre nós, aqui no nosso relacionamento humano mesmo, né? A gente faz isso sem perceber. E, às vezes, acaba transmitindo a mensagem de forma equivocada. É disso que nós vamos falar hoje, né? Isso mesmo. E o tema do programa de hoje é comunicação e as emoções. A importância da comunicação emocional. Temos esse termo, esse termo, é isso, professor Marcos? Sim, Ju. Embarcar as emoções que nós temos na comunicação é o tema de hoje. Certo. E o objetivo aqui é nós entendermos como é que essa emoção ela influencia na nossa comunicação. Certo. Vamos aproveitar aqui, temos alguns ouvintes que já estão participando com a gente. A Sueli, lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, diz que é ouvinte. Jaraguá, grande abraço a Jaraguá do Sul, pessoal de Santa Catarina. Isso mesmo. Diz que ouvir o professor faz uma enorme diferença na vida dela. Olha só que bacana. Grande beijo para você, muito obrigado pelo feedback.
Temos aqui, olha, mais gente de Santa Catarina aqui. A Rose, de Floripa, também ouvinte de todos os dias. Grande Floripa. E ela diz o seguinte, Rose, ela diz o seguinte, justamente no nosso tema aí do programa. Ela pede oração a todos, nós, dos ouvintes, enfim, para que o Senhor possa arrancar este medo que ela diz que tem no peito, que ela não consegue nem explicar o porquê ela tem esse medo. Mas isso sim afeta na comunicação do dia a dia dela. Ela diz que tem medo de se expressar, medo do que as pessoas vão pensar dela, medo então de conversar. Ela diz que já tem 49 anos e, por exemplo, tem o sonho de tirar a carteira de motorista, já frequentou a autoescola e não consegue finalizar por esse medo, né? Que impede ela de continuar. E ela se preocupa também com a situação financeira, que deixa ela cada vez, então, mais insegura e acaba, claro, ficando muito frustrada com isso. Claro. E também isso gera discussões com o próprio marido. Claro. Né? Porque, claro, está com dificuldade aí na comunicação. Acho que tem um pouco a ver com o tema de hoje, né, professor todo Marcos? esse desequilíbrio que se processa, né, nas pessoas, e eles são desencadeados ou são manifestados a partir do sentimento do medo. Nós já falamos aqui que o medo ele cumpre uma função importante em nós, que é nos proteger. E quando ele cruza a linha da proteção e cai numa nova linha, que é a linha realmente da insegurança, da falta causada geralmente por falta de autoestima baixa, causada por algum trauma que a pessoa tenha, seja de que ordem for. Aí esse medo ele precisa ser diagnosticado e precisa ser tratado. Claro. Tá? Porque ele deixa de ser o medo enquanto sentimento que está ali para nos proteger e ele passa a ser agora tratado como uma fobia. E como uma fobia, ele é tipificado como uma doença que precisa ser diagnosticada, tratada e acompanhada. Claro. E aí há profissionais que fazem esse papel, né, muito bem. Que fazem o entendimento, fazem a anamnese, que é chamada investigação junto com o paciente, de quais são os causadores, né, dessas fobias, e vão atuar para corrigir o pensar, o comportamento e a pessoa do ponto de vista psicológico, para que ela traga isso que é o que deveria ser algo para protegê-la, e para o local certo. E deixe de ser uma fobia, onde você vê ameaças em todos os cantos para onde olha. Certo. Tá? Então, a orientação que eu deixo aqui para nossa ouvinte lá de Floripa é que você procure uma ajuda especializada, vá num centro de saúde, converse com um médico, pode já se consultar com um clínico geral, que ele vai te encaminhar para o especialista que vai dar o melhor encaminhamento para o seu tratamento. Que pode ser desde um tratamento de terapia, como pode passar por medicamentos, né, por orientações variadas. Então, siga este caminho, procure ajuda especializada, tá bom? Certo. Do ponto de vista das inseguranças que nos acometem, elas estão aí, essas inseguranças elas aparecem, porque nós não estamos ainda preparados para algo. Se eu não estou preparado para algo, é natural, é uma resposta orgânica, inclusive, que eu fico inseguro. Se eu vou atravessar uma ponte, essa ponte é pêncil, e ela balança, ela balança porque é pêncil, senão ela não balançaria. Eu ao subir para atravessar a ponte, eu me sinto inseguro. Essa insegurança é porque eu tenho medo de cair. Eu não sei se aquela ponte vai me sustentar, eu não sei se eu não perderei o equilíbrio, se o vento lateral que bate não vai virar a ponte ou me jogar de cima dela. Então eu fico inseguro. Eu fico inseguro. E por essa insegurança eu não atravesso a ponte. A ponte está lá. Do outro lado tem um local maravilhoso para ser visitado. E eu não vou visitar porque eu tenho medo. Né? Vamos reforçar essa ponte aí, né? Vamos reforçar a ponte mental, porque a ponte está lá e ela é segura. Exatamente. Você precisa, obviamente, ter a segurança, né, em você. Porque a ponte está lá, milhares de pessoas já passaram por ela e ela é segura. Exatamente. Então, é um processo teu, não é da ponte. Sim. Então, não ela jogue... Ela está lá há tantos anos funcionando também, né? Não jogue o problema na ponte, tá? Olhe para você antes disso. Certo. Tá bom? Dentro do processo ainda da comunicação, Juliana, quando eu falo da comunicação enquanto substantivo mesmo, né, enquanto coisa, eu posso dizer a comunicação. A comunicação é uma atividade profissional.
né, o comunicador, o que comunica, né, a pessoa dos meios de comunicação, do rádio, da TV, né, do jornal, da revista, dos blogs, ele é um comunicador, ele é uma comunicadora, essa profissão da comunicação. Enquanto o substantivo, ela tem junto de si algumas responsabilidades, que é a responsabilidade do comunicador, quem atua no meio da comunicação, de ter compromisso com a lisura, a verdade, a ética, a moral e tudo mais. Tá? E há o ato em si de comunicar, que daí nós saímos do substantivo e vamos para o verbo. O ato de comunicar, ele é de todos nós. Todos nós somos seres comunicacionais. Né? E por assim sermos, nós dependemos da comunicação para nos relacionarmos em sociedade. Nós dependemos dela para que o relacionar em sociedade funcione, aconteça e seja bom para todos. Então é o ato de comunicar, é o verbo, é a ação de. Há pessoas que comunicam demais, há outras que comunicam de menos e há aquelas que comunicam, vamos dizer, normal. Ou seja, ela fala quando precisa, escuta, né, sempre que necessário e ela fala apenas aquilo que ela tem certeza. Né? Ela comunica as coisas das quais ela tem ciência, ela participou, ela vivenciou, ela conhece. Então ela carrega, ela embarca neste comunicar essa verdade. Sim. O que é essa verdade embarcada? É a certeza. Ou seja, eu tenho certeza disso. Agora eu tenho certeza porque eu, enquanto indivíduo, presenciei, vivi, constatei, ou porque alguém me contou? Alguém me contou. Alguém me contou o quê? Alguém me contou um fato que ele não viu, a pessoa que me contou, mas alguém viu e contou para ela. Sim. Então você já é o terceiro receptor deste fato, evento, acontecimento original. E certamente, entre cada etapa da transmissão desse comunicar, há distorções. Quem conta um conto. Quem conta um conto aumenta vários pontos. Aumenta vários pontos. Ou diminui. Ou diminui, né? Verdade. Os pontos podem ser aumentados ou diminuídos. E nesse aumentar e diminuir, você está sobrecarregando o comunicar de emoções. Então, se você comunica, por exemplo, uma viagem que você fez a um local que você gosta muito, um local que você ama, que você adora, que você venera, que você gostaria até de morar lá. Sim. Só que você não mora. E quando você vai a esse local e volta da viagem, quando você conta para as pessoas, você coloca tantos pontos a mais, que são as vantagens, que são as belezas, que são as emoções todas que chegam até você por conta do gostar que você tem daquele local. Então, você pinta um cenário que é paradisíaco. E a outra pessoa fica com essa imagem na cabeça dela. E ela vai visitar esse local um dia. Não é tudo aquilo, né? Aí, quando essa pessoa chega lá, ela se decepciona. Nossa, mas não é tudo aquilo que fulana me contou. Não é tudo aquilo. Ela exagerou um pouquinho, quer dizer, exagerou muito. Ele disse que era um local maravilhoso, e não é um local comum. Né? Então perceba que quando você, na comunicação, você embarca esses sentimentos muito positivos por conta de um gostar que você tem de algo, alguma coisa, alguém, local, né? Situação, você enfeita aquilo, você adjetiva aquilo de uma forma tal que deixa de ser real. Exatamente. Tá? Outras pessoas, ao contrário, o contrário também, ele não é bom, né? Ela vai num local que realmente é bonito, um local que é maravilhoso. Por exemplo, a pessoa vai a Florianópolis. Nosso ouvinte. A ilha de Florianópolis. A Ilha da Magia. Aí é a Ilha da Magia. É a ilha eu chamo de Ilha da Fantasia, que aquela ilha é uma maravilha. Para cada canto que você olha, ela é linda, ela é maravilhosa. A natureza, os morros, os vales, as praias. O céu lá é mais azul, é mais bonito. Parece que há toda uma energia em torno daquele ambiente, daquela ilha maravilhosa, que torna ela uma ilha realmente fantástica. Então eu adoro ir a Florianópolis, adoro visitar Florianópolis, adoro passar férias em Florianópolis. Tá? Agora, quem não gosta de praia e tampouco de ilha, se for Floripa, não vai gostar de Floripa. Sim. Ele vai começar colocando defeito no acesso. Não, mas tem duas pontes, só uma funciona. Sim, mas a outra é monumento histórico, meu amigo.
E a ponte que funciona tem 3 pistas para entrar e 3 para sair. É mais que o suficiente. E ademais, se você está com pressa, vá mais cedo. Né? Aí ao chegar na ilha, você pode ir para o norte da ilha, pode ir para o sul da ilha, ou pode ir para o interior da ilha. E em cada local que você vai, você tem descobertas maravilhosas. Né? Tirando o fato que você está numa ilha, ou seja, uma porção de terra cercada de água por todos os lados, e que se por acaso aquela ponte fechar, você vai ficar ilhado, grande piada, você está num ambiente paradisíaco. Sim. Então, se a pessoa não gosta de se sentir na possibilidade de estar ilhada, ou não gosta de, por exemplo, ter um céu maravilhoso, praias lindas, e locais maravilhosos da natureza, então ela não vai gostar de Florianópolis. Sim. E quando ela contar a ida dela de Florianópolis, ela vai dizer, é um local chato, nossa, não gostei daquilo, não. Ela vai colocar pontos a menos que não existem na cabeça dela. Exatamente. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então perceba aí que a comunicação ela tem esse poder de embarcar na mensagem pontos comunicacionais da emoção, né? Que podem pintar um cenário ou outro. E a gente tem que ter cuidado com isso, né, Ju? Sim, senão a gente distorce a realidade. Exatamente. Hoje quem está no estúdio é o professor Marcos Garcia, nosso especialista em inteligência emocional. Estamos falando sobre a questão das emoções e da comunicação. Como que a gente deve lidar aí com as nossas emoções na hora de nos comunicarmos. Temos mensagens aqui dos nossos ouvintes. Vamos ver quem está por aqui. A Vanilde de Maravilha, Santa Catarina, dizendo que sim, a comunicação é essencial para todo o segmento. É verdade, né? Temos também, vamos ver quem está aqui com a gente, a Rita, de Rio Claro, São Paulo, que diz o seguinte: bom dia, Juliana, bom dia, professor. Juliana, parabéns, Rita, pelo programa, muito bom mesmo. E também parabéns para o professor. Nossa, professor, foi muito feliz com essa orientação que deu para a nossa amiga que acabou de falar sobre medo. Tem medo de falar, de se expressar, de tirar a carteira de habilitação. Pois bem, eu também era assim igualzinha. Procurei um profissional na área da psiquiatria e hoje já faz 4 anos que eu consegui tirar minha carteira de habilitação, dirijo para todos os lugares, inclusive em rodovia. Tenho 50 anos e há 9 anos eu me trato. A minha vida mudou 97%, ou seja, quase 100%. Amo vocês, diz a Rita aqui de Rio Claro, São Paulo. Rita, que bacana aqui seu retorno, né? E tentar ajudar também a nossa amiga falando de medo. Aliás, quando a gente fala de medo, na hora da gente se comunicar, pode acontecer 2 coisas. O medo ou nos bloqueia e a gente não fala o que deve falar, o que é péssimo. Correto. Ou vamos ali para a área do futebol, né? Porque a defesa, né? O ataque, às vezes, é a melhor defesa, como a gente diz, né? Quando a gente fala do jogo de futebol. E é isso, né? Às vezes o medo faz com que a gente ataque o outro, sem perceber, para se defender. Isso gera um mal-estar, né, nas relações. Conflitos, enfim, muitas coisas aí que a gente pode, né, cada um identifica aí na sua vida situações parecidas. Isso acontece, Ju, sabe por quê? Porque eu estava falando, né, que a comunicação enquanto substantivo, ela tem aquelas características ali indicadas. E como verbo, como ação de comunicar, nossa língua portuguesa eu acho maravilhosa, né? Então, quando eu falo da comunicação, do ato de comunicar, o verbo da comunicação, o verbo comunicar, olha só que maravilha quando eu falo comunique. Comunique. Né? Comunique quer dizer fale. Diga algo, ou escreva algo. Se expresse, né? Ou gesticule algo. Tá? Então se expresse. Então é a expressão. Aí quando eu digo que eu comunico, eu comunico. Eu estou fazendo isso agora, estou comunicando, estou falando, né? Aí quando eu falo, eu comuniquei. Ficou já, né? Passou. E aí tem tem os que aconteceriam se tivesse sido, né? Eu comunicaria. Se você tivesse me perguntado, eu comunicaria tal coisa, né? E também tem aquele, né, do que já ficou, comuniquei, foi. Passou, tá? Comuniquei já. Já falei isso para você. Então, já comuniquei no passado. E tem o gerúndio, o comunicando. Estou comunicando, permaneço comunicando, eu vivo a vida me comunicando. A minha vida é me manter em comunicação. Então, eu fico em ato contínuo de comunicação e estou comunicando o tempo todo. Quando eu olho a comunicação enquanto ação,
A minha vida, e a vida de cada um que nos ouve, ela é pautada pela comunicação. Certo. Cada músculo que você move, ou não move, comunica algo, expressa algo, de forma direta ou indireta. E embarca nesse algo expressado uma emoção, né? Que pode ser indiferença, tristeza, alegria, medo, né? Pode ser pior do que o medo, pode ser o pavor. Pode ser Sim. pior do que o medo e o pavor, pode ser a fobia. Sim. Tá? Pode ser além da alegria, que é a euforia. Tá? E nesses manifestares, nesses vários manifestares do nosso poder de expressão, nós embarcamos em cada um deles um tipo diferente de emoção, que é mais adequado a cada forma de expressão. Então, na expressão oral, eu consigo embarcar no ato de falar, consigo embarcar a austeridade, consigo embarcar medo, consigo embarcar alegria. Eu consigo embarcar admiração, respeito. Qualquer um dos sentimentos que eu pense, inveja, eu consigo embarcar na oralidade. Lá no processo escrito, na comunicação, na expressão escrita, algumas emoções eu tenho mais facilidade de expressar, né, no modo escrito. Mas algumas eu tenho muita dificuldade de expressar. Entre elas, por exemplo, a austeridade. Austeridade, que é o ato da certeza quase que absoluta de algo, e comunico isso de maneira austera, escrito, né? Isso ele ganha uma conotação muito específica, que inclusive tem nome para isso, chama-se lei. Uhum. Né? A lei é uma comunicação austera, porque ela, pelo menos ela deveria ser assim, né? Ela é feita para ser objetiva, direta e inequívoca, né? Então ela comunica ali a austeridade da letra da lei. Comunicação escrita. Aí na comunicação corporal, quando eu vou para as manifestações corporais não artísticas, ou seja, não estou falando da dança, não estou falando da interpretação teatral, Sim. eu estou falando da vida comum, diária, cotidiana. Nessa vida comum, diária e cotidiana, você expressa no seu corpo, e expressa com o seu corpo, expressa nele porque as suas expressões faciais e compleições do corpo está expressando nele. E expressa com ele porque a combinação desse expressar diz para alguém como é que você está. Se você está com o braço cruzado, com os braços abertos, com as pernas cruzadas, com as pernas paralelas. Se você está em pé, né? Se você está sentado, se você está deitado, se você está cabisbaixo, está com o olho quase fechando, indicando canseira, cansaço. Você está com o olho arregalado, com as pupilas dilatadas, você está assustado. Né? Se você está ruborizado, então você está envergonhado ou está passando por um momento, desculpa, de sobretensão ali do seu corpo, causada por um excesso de adrenalina. Né? Você passou por um momento emocionante que te colocou adrenalina, você fica ruborizado, ruborizada. Então, para dizer tudo isso, que com o nosso corpo e todo esse aparato que nos é particular, nós temos embarcado a cada momento, a cada ato, emoções. Certo. E essas emoções, Ju, quando elas chegam para o outro, elas atacam, agridem o outro. Não no sentido ruim, não é disso que eu estou dizendo. Atingem mesmo, né? Ela atinge, né? E todo atingimento ele é uma agressão, não do ponto de vista ruim, mas ele agride realmente. E o objetivo desse comunicar é agredir, ou seja, eu preciso atingir o outro. Quando eu toco no outro, Mudar a situação como eu está. estou buscando transformar algo que está posto, transformar a Exatamente. realidade. E nesse transformar eu estou agredindo, é uma agressão. Por que é uma agressão? Porque eu estou mudando algo que estava, ficou no passado, né? Então, se eu estou mudando algo que estava para algo que estará, vai ser no futuro, eu estou no presente. Então, eu estou mudando o presente. Então, eu estou ali agindo como transformador daquele cenário que está pintado. A pessoa está triste. Então, eu vou agir, vou atacar para que ela fique não triste. Certo.
Para ficar não triste não quer dizer ficar alegre. Ela pode ficar simplesmente neutra. Né? Eu fiquei não triste agora, estou normal. Eu não estou nem triste nem alegre, estou neutro. Né? Ou eu posso agredir para que ela fique alegre. Posso contar a ela uma piada, posso contar a ela uma história, posso mostrar uma ilustração, assistir um filme, fazer um passeio no parque. São movimentos que eu faço para mudar aquele... Fazer a leitura daquele cenário isso, como e mudar, modificá-lo, e né? transformar, e transformar. E como é que eu faço isso? Através da comunicação. Sim, um sorriso. Às Sim. vezes comunica mais do que a palavra. Um olhar, um aperto Um de mão, olhar, um abraço, um exatamente. afago, uma palavra amiga. Tudo isso são ações que eu posso fazer para transformar. Certo. Um pouquinho mais juntos por aqui no diálogo com o professor Marcos Garcia, nosso especialista em inteligência emocional. Estamos falando sobre as questões das emoções e da nossa comunicação. Como que a gente expressa as nossas emoções na comunicação e como é que isso pode afetar a informação que a gente quer dar para o outro. Professor, chegou muita mensagem aqui no nosso WhatsApp, infelizmente eu não Nós vou vimos no intervalo, isso, né? Tem muita a gente coisa não vai legal conseguir, aí. não vai conseguir ler cada uma dessas questões aqui, mas tem gente do Brasil todo, de Sergipe, de Brasília, Maria do Rosário de Brasília, que está sempre com a gente aqui. Tem também pessoal de Santa Catarina, hoje participou bastante. Enfim, Brasil Legal. ligado aqui com a gente, Bacana. querendo resolver questões de comunicação dentro da família. Muitos pais tentando entender os filhos que às vezes se isolam, não conversam, ou quando conversam agridem, ou tem aquela questão do medo, né, que a gente citou aqui também, da insegurança, Sim, né, tudo isso. Isso afeta, assim, a comunicação familiar, né, e as relações. sem dúvida. Vamos deixar uma palavra final para essas pessoas aí que estão com essas dificuldades em casa? Sim. A palavra geral sobre comunicação é um desafio, mas vamos lá. Vou parafrasear alguns importantes comunicadores da nossa história recente, e o principal deles, que está no imaginário popular coletivo, os mais jovens não vão se lembrar, talvez se lembrem, porque ele feito um remake recente, o chamado Chacrinha, o Abelardo Barbosa, saudoso, que tinha uma frase célebre, né? Quem não se comunica se trumbica. E quando ele dizia isso, o não comunicar-se é justamente você abster-se de comunicar da forma adequada, se fazendo entender da melhor maneira para que você estabeleça com o outro um entendimento. Certo. Um entendimento. E o entendimento ele vai na direção justamente da comunicação perfeita. Né? Você fala, o outro entende, e ao entender o outro responde. E para isso só há uma forma. Você precisa embarcar na comunicação a emoção correta. Senão, você vai se trumbicar. Esse trumbicar é o quê? É gerar um ruído, ou seja, uma distorção no processo da comunicação, que não fará o outro perceber, entender, compreender o que você está comunicando. Então, a primeira frase aqui, quem não se comunica se trumbica, do Abelardo Barbosa. Então, você tem que ter cuidado para se comunicar. Outra frase importante é do Galileu Galilei. Né? Ele tem uma frase importante. Ele foi físico, matemático, astrônomo. Ele diz assim que quanto menos alguém entende de alguma coisa, tá, mais ele quer discordar dessa coisa. Sim. E esse é o grande mal da comunicação. Porque a pessoa quer emitir opiniões, ela quer ter razão. Ela quer ter razão de tudo na vida dela. Falar. Ela quer falar, ela quer ter razão, porque ela sabe, ela conhece, né? Aquilo que eu falo sempre, né? É aquela pessoa cujo firmamento para ela é pouco para ela brilhar. Precisa de 2 firmamentos, o do norte e o do sul do mundo. Sim. Então, pessoa que quanto menos entende, mais ela quer discordar, ela vai se trumbicar na comunicação, porque ela vai falar bobagem. Ouve, né? 2 ouvidos e uma boca, né? Como já diziam nossos avós. Estou bem parafraseando aqui o nosso Galileu Galilei. Muito bem. E dentro da comunicação ainda, Ju, para encerrar aqui, tem a questão da alegria, que ela tem que estar sempre embarcada na comunicação. Certo. Por mais que não esteja, naquele momento, suficientemente alegre ou bom, você pode embarcar na comunicação a satisfação de uma coisa que todos temos, enquanto temos. É uma palavrinha bem bonitinha, chama-se vida. Então, se você lembrar apenas que você está em vida, está vivo, continua respirando, continua compartilhando desse espaço chamado mundo,
Então, você precisa lembrar-se disso, embarcar na sua comunicação a satisfação de estar vivo. Certo. Tá? Muito bem. E com isso você vai ter alegria embarcada nessa comunicação e ela certamente vai ser agradável e gostosa. Muito bem. Tá bom? Tá certo, professor Marcos. Muito obrigada pela presença, pela tua parceria de sempre aqui com o Diálogo. Quem quiser conversar é pelo marcosgarcia.com.br. Marcos com U, viu, gente? Acessa lá e se inscreve no meu canal do YouTube. Você que está escutando aí, viu? Alô? Aí, você, tá ouvindo? Acessa marcosgarcia.com.br. Tem um link lá. E YouTube. Clica nele, se inscreve no canal e assista meus vídeos. Tem os programas do Diálogo lá também. Você pode escutar novamente o programa Tá com áudio e com vídeo. O vídeo está aqui. Oi, pessoal. Muito obrigada, professor Marcos. Beijo. Obrigada a todos pela companhia, pela sintonia. Agora...